E a gente aqui vai voltar a falar com a repórter Débora Radassi, porque como disse o Elivaldo, como falou o secretário de infraestrutura lá de Uruçuí, é um volume d'água poucas vezes visto no município de Uruçuí, se não algo inédito. Essa marca de 400 milímetros, né? Mas existe um acompanhamento que é feito, inclusive, pela CPRM acerca do nível dos rios e o que se prevê em termos de chuvas aí para os próximos dias. Eu vou voltar a falar com a Débora, que tem mais informações para nós. Isso, Tiago, as chuvas não param por aí. Eu estou agora com o Roberto Fernandes. Vamos começar logo a falar sobre isso, doutor Roberto, que é engenheiro hidrólogo do CPRM, para falar sobre a situação agora das chuvas. A gente tem um gráfico aqui, eu queria que o senhor explicasse como é que está a situação das chuvas, considerando os rios que estão com nível muito alto neste momento. Bom, boa tarde a todos. Nesse gráfico aqui a gente tem a situação da chuva acumulada nos últimos 3 dias em vários pontos aí do estado do Piauí, na bacia do Parnaíba. Então a gente observa que os valores vermelhos são os de maior magnitude e na região de Uruçuí a gente tem valores aí variando de 258 a 134 milímetros, né? No acumulado de 3 dias, que é o maior se a gente observar toda a região aí da bacia, inclusive a região mais ao norte. Então essa concentração de chuvas de grande volume e grande intensidade, ela favoreceu então o aumento do nível dos rios que passam na região. Então, como já foi falado, aqui está um mapinha esquemático, né? A cidade de Uruçuí fica aqui, né? Benedito Leite do lado maranhense, então é atravessada pelo rio Parnaíba, mas praticamente na confluência com o rio das Balsas, e um pouquinho a montante, né? Um pouquinho antes da cidade, a gente tem a entrada aqui do rio Uruçuí Preto, né? No rio Parnaíba. Então o rio das Balsas, como foi falado, é o principal afluente do lado maranhense, e o Uruçuí Preto é um dos principais dessa região sul do estado. Então essas chuvas concentradas nessa região fez com que os rios se comportassem de maneira muito acima do esperado. Então aqui a gente tem os nossos 3 pontos de monitoramento, né, os pontinhos verdes. O do rio Parnaíba, que fica aí na localidade de Sítio do Velho, a gente observa a faixa verde é o que normalmente seria o esperado para o período. A linha azul é o comportamento do rio, então a gente observa que ele já vinha um pouco acima do normal para dentro do normal, mas com esses últimos eventos ele sofreu uma elevação muito grande, né, do nível, e atualmente ele está com a vazão assim, 2 vezes maior do que o que seria esperado para esse período. Situação semelhante a gente observa no rio Uruçuí Preto, né? Então também vim aqui próximo do limite superior da faixa de normalidade, e devido a essas últimas precipitações subiu muito, com uma vazão atual em torno de 3 vezes acima do que seria o esperado, né, para essa época do ano. E aqui o Rio das Balsas, que na verdade é quem está mais contribuindo para essa cheia aqui em Uruçuí, é mais o Rio das Balsas até do que o Rio Parnaíba. Então a gente observa também esse mesmo comportamento de vir próximo do limite superior e ter subido muito nos últimos dias. Ele está praticamente 4 vezes acima da vazão normal. Então, quando junta tudo, a gente vai ter alguma coisa próximo de 3 vezes acima da vazão que seria esperada para esse período na cidade de Uruçuí hoje. Há risco de afetar outras cidades da região? Bom, o que acontece é que toda essa água aqui, ela está a montante, né? Então está acima da barragem Boa Esperança. Então, até como o secretário de Defesa Civil falou, essa água vai estar sendo acumulada no reservatório. Então, por enquanto a barragem tiver a capacidade de absorver essas vazões maiores, as cidades ajusantes, né, como Floriano, nós, né, Teresina, Luzilândia, essas cidades ainda estão protegidas devido a essa acumulação na barragem Boa Esperança. Então vai depender muito do comportamento das chuvas para que essa água possa ir cessando e a cidade voltar ao normal. Exatamente. Assim, a gente já está observando uma tendência de equilíbrio dos níveis para começar a baixar devagarzinho. Essa é a situação de momento. Mas se chover forte nas próximas horas, essa situação pode se reverter. Então não tem como dar um prognóstico, né, de quanto tempo vai ficar inundado, se vai demorar muito ou não, porque vai depender exatamente de como estão as chuvas. A previsão atual continua o risco, né? O INEMET emitiu um risco laranja, então a gente continua com a possibilidade de chuvas fortes em todo o estado, né? Inclusive nessa região. Então, infelizmente, a gente vai ter que aguardar, né? E aí, por isso, a importância da mobilização já da Defesa Civil. Muito obrigada, Roberto Fernandes, engenheiro hidrólogo do CPRM, falando sobre a situação das chuvas e dos rios dos municípios
município de Uruçuí está nessa situação crítica. Thiago Mello, a gente vai continuar acompanhando toda essa situação lá na cidade de Uruçuí.